How are you? Hoje vamos falar do Simple Present. Usamos o Simple Present para descrever ações verdadeiras, regulares ou normais. Por exemplo, she brushes her teeth. Ela escova seus dentes. She reads. Ela lê. She plays the guitar. Ela toca o violão. A estrutura. Em geral, acrescentamos S aos verbos na terceira pessoa. Por exemplo, o verbo speak. I speak English at home. Eu falo inglês em casa. You speak English at home. Você fala inglês em casa. He speaks English at home. Ele fala inglês em casa. She speaks English at home. Ela fala inglês em casa. It speaks English at home. We speak English at home. Nós falamos inglês em casa. They speak English at home. Eles falam inglês em casa. Vocês observaram que na terceira pessoa o verbo speak recebeu um Szinho com he, she e it. Geralmente os verbos vão receber esse Szinho na terceira pessoa. Porém, nós temos algumas regrinhas. Para os verbos que terminam com O, CH, SH, SS, X ou ES, na terceira pessoa nós vamos acrescentar ES. Por exemplo, o verbo go, que é ir, na terceira pessoa vai ficar goes. Catch, que é pegar, capturar, na terceira pessoa vai ficar catches. Wash, que é lavar, na terceira pessoa vai ficar washes. Kiss, que é beijar, na terceira pessoa fica kisses. E fix, que é consertar, na terceira pessoa fica fixes. Para os verbos que terminam com consoante mais Y, nós vamos remover o Y e acrescentar IES. Por exemplo, marry, que é casar. Na terceira pessoa, marries. Tiramos o Y e colocamos IES. Study, que é estudar. Tiramos o Y, colocamos IES. Studies. Carry, fica carries. Carry, carregar. Worry, preocupar. Tiramos o Y e fica o IES, worries. Note, para os verbos que terminam com uma vogal mais o Y, nós apenas acrescentamos o S. Por exemplo, play. Olha aí, tem uma vogal, que é o A, mais o Y, né? Vamos somente acrescentar o S quando na terceira pessoa. Então, play, plays. Play é brincar, ou tocar, né? Ou jogar. Enjoy, que é se divertir. Tem uma vogal, que é o O, mais o Y. Nós vamos acrescentar apenas o S na terceira pessoa. Enjoys. Say, que é falar. Tem uma vogal, que é o A, mais o Y. Vamos acrescentar apenas o S na terceira pessoa. Says, por exemplo, she says, he says. Porém, nós temos um verbo que ele não vai seguir essas regrinhas que a gente viu atrás. É o verbo to have, que é o verbo ter. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem. You have, você tem. We have, nós temos. They have, eles têm.
Rosanna has a cat. Rosana tem um gato. Vocês observaram aí que na terceira pessoa o verbo have ficou diferente? Ficou has. A forma afirmativa do simple present, gente, é como a gente viu atrás. Geralmente os verbos na terceira pessoa vai receber apenas um Szinho. Por exemplo, o verbo work, que é trabalhar. I work, you work. She works, he works, it works. We work, you work, they work. I work as a teacher. Eu trabalho como professora. Forma interrogativa do simple present. Nós vamos precisar de um verbo auxiliar toda vez que a gente fizer uma pergunta. Professora, qual é o verbo auxiliar? É o verbo do. Só que na terceira pessoa, ele vai receber um ES, como vocês podem ver aí. Então, vamos lá? Do I work? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does he work? Ele trabalha. Does it work? Ele ou ela trabalha. Do we work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham. Do they work? Eles trabalham. Então, lembrando aí, pessoal, sempre na forma interrogativa do simple present, o verbo vai precisar de um auxiliar. O verbo aqui principal é o work, e ele precisou de um auxiliar para fazer pergunta. Então, toda vez, perguntas vão começar com o verbo auxiliar. Nós vamos utilizar o verbo auxiliar também para responder as perguntas. Por exemplo, do you work as a teacher? Você trabalha como uma professora? Yes, I do. Sim, eu trabalho. O do aí, que é o verbo auxiliar, ele está substituindo a frase toda. Sim, eu trabalho como professora. Então, basta dizer yes, I do. Does Carol play the guitar? A Carol toca o violão? Yes, she does. Sim, ela toca. Do we need to buy any food? Nós precisamos comprar alguma comida? No, we don't. Não, nós não temos. Aí o do recebeu o not, né? Para ficar don't. Forma negativa. I do not work. Eu não trabalho. Você também pode dizer I don't work. You do not work. Você não trabalha. Ou you don't work. Você não trabalha. She does not work. Ela não trabalha. He does not work. Ele não trabalha. It does not work. Ele não trabalha. We do not work. Nós não trabalhamos. You don't work. Vocês não trabalham. They don't work. Eles não trabalham. Notem, pessoal, que na terceira pessoa, quando usamos o verbo auxiliar, que é no caso do ou does, né? O verbo principal não vai precisar receber o Szinho. Vocês notaram? Porque se a gente falar she does not works, isso vai ser duplamente, né? Vai receber uma dupla conjugação e não precisa. Aqui nós temos um exercício para vocês passarem para o caderno. Circule a melhor palavra que completa a frase. Nós temos aqui Jack go ou Jack goes to a film club on Wednesday. I love ou I loves reading in my free time.
They don't or they doesn't usually see each other during the week. The train leave or the train leaves at 6:30. Do or does Ollie play chess? Daisy like or Daisy likes most sports? E o exercício número 2, vocês vão escrever o verbo em sua forma correta. Por exemplo, Alf live or lives in London? Do you or does you go swimming a lot? Sophie is ou Sophie am ou Sophie are in Thailand today? Lembram aí do verbo to be que a gente viu lá atrás? We go to the same school, ou aqui no caso é para pôr na negativa. We don't ou we doesn't. I hate or I hate old black and white films. She works or she work as a travel writer. My dad have or my dad has. Lembrem-se aí da terceira pessoa. They do or they does taekwondo do on Thursday. Então, pessoal, passem aí para o caderno e na próxima aula a gente vai ver as respostas, ok? See you! Bye, bye!